1973, uma época de ditadura e repressão. Falando assim, parece ter sido o pior momento para se criar um evento que celebrava o humor. Mas para Fernando Coelho, aluno do Mackenzie na época, não foi bem assim. Ele criou o primeiro salão de humor do país, um evento que se tornou referência nacional. A sua ideia acabou rendendo um prêmio e gerou uma história que vale a pena ser conhecida. Uma folha branca, um lápis ou uma caneta, com poucos traços surge uma figura. Mais do que isso, surge uma mensagem. Às vezes, essa mensagem pode ser devastadora. Cartoons, charges e caricaturas têm o poder de incomodar governos, satirizar costumes e apontar injustiças. Hoje, existe liberdade para os cartunistas brasileiros. Mas quem fazia humor gráfico durante a ditadura flertava com a ousadia. A mesma ousadia que levou um universitário a criar o primeiro Salão Mackenzie de Humor e Quadrinhos em 73, reunindo desenhistas e artistas gráficos. 2 anos antes, o DCE tinha promovido um concurso interno de caricatura. Isso daqui foi um gancho. Desse gancho eu saí procurando a menina que tinha organizado naquela época, encontrei ela me levou ao Zélio. Aí em conversa com ele, de um concurso de caricatura interno do Mackenzie, surgiu a ideia de falar, não, vamos fazer alguma coisa maior, vamos fazer para São Paulo, vamos fazer para o estado de São Paulo. Não, vamos botar história em quadrinho, não é só caricatura, vamos botar desenho de humor. Então a coisa começou a tomar uma conformação que virou um salão de desenho de humor, que é caricatura, charge, cartoon e história em quadrinho, e a nível nacional. 6 anos depois, era a vez de Gualberto Costa dar continuidade ao trabalho, lançando a 2ª edição do salão. O legal é que eu fui conhecer o tal do Fernando, né? Porque quando eu entrei no Mackenzie ele já tinha saído, né? Ele foi super amigo, ajudou. Eu quis cantar minha canção iluminada. Mas quem não viveu aquela época pode ter dificuldade em entender o que significa organizar um salão de humor naqueles anos de chumbo. Em meio a um clima de censura e repressão, apostar na ideia de um salão de humor era como remar contra a maré. A atividade cultural e intelectual foi muito oprimida. Primeiro, a quantidade de meios de comunicação era muito menor. Número 2, você tinha uma dificuldade de liberdade para publicar o cartoon ou a charge. Só tinha o Pasquim que publicava os cartoons e charges, porque era do jornal, e tinha censura direto lá. Então, era muito difícil, não tinha publicação, os artistas não tinham meios para divulgar o seu trabalho. O Pasquim era um farol solitário na escuridão, reunindo jornalistas e cartunistas que driblavam a censura em críticas afiadas contra a ditadura. O humor gráfico era uma das poucas formas de expressão na época e uma das mais eficazes. Uma crítica você até aceita, mas quando a crítica é humorada, né, ela é muito mais cruel, né? O momento era especialmente delicado. Em 1968, um conflito de estudantes havia transformado a Rua Maria Antônia, ao lado do Mackenzie, em um palco de guerra. Em 1973, havia a necessidade de superar o trauma. Foi nesse contexto que o jornalista Zélio Alves entrou na história. Os estudantes ficaram mais ou menos estigmatizados a partir desse confronto. O diretório acadêmico do Mackenzie teve uma ideia. Foi quando eu fui procurado por um dos estudantes, um dos diretores do diretório, para pensar a possibilidade de fazer um salão ou um movimento qualquer que pudesse, de alguma maneira, romper com essa perspectiva que estava se anunciando. O Salão de Humor foi um sinal de que os ventos podiam mudar de direção. Acho que foi o primeiro marco de quebra de conceito
daquela infeliz guerra que teve entre Mackenzie e filosofia da USP aqui na Maria Antônia. E um dos pontos que a gente também tratou foi exatamente fazer o salão em um lugar, vamos dizer assim, imparcial, ou um lugar fora do Mackenzie que tivesse representatividade cultural. E daí nós fomos no Museu Lazar Segal, que estava sendo reformado, e aí nós fizemos a exposição lá. O júri do salão foi composto por craques do desenho brasileiro daquela época, um apoio fundamental que conferiu mais prestígio ao evento, que foi transmitido pela TV Bandeirantes. Quem era o júri? Era o Milor Fernandes, grande nome, Ziraldo, o Jaguar, Fortuna, que faleceu, grande figura, e o Zélio. E história em quadrinho tinha a Cissa, o Sérgio Augusto, que é um jornalista no Rio de Janeiro, estudioso de quadrinhos, o Álvaro de Moya, professor da USP e também grande nome no meio, o Henrique Lipse, dono da Pan-Americana, e o Maurício de Souza. Nós acabamos descobrindo chargistas do Brasil inteiro. Um deles é Flávio Miliati, que de cartunista transformou-se em grande comediante. E outros dois que realmente fizeram carreira. Um deles era Marcos Coelho Benjamin, que hoje é um grande artista plástico conhecido no Brasil e no exterior. E o outro assinava Neutair Abreu, e que hoje é um dos maiores ganhadores de salão do mundo inteiro. Ele assina Santiago.